Oi, gente! Sumi de novo, né? Na realidade, eu acho que o problema não tá em mim de sumir aqui do YouTube. O problema tá na pessoa que espera que eu não suma. Mas enfim, sumi. A última vez que eu postei vídeo foi do piercing, né? E como vocês podem ver, eu já estou sem a maioria deles. Porque não era uma perfuração profissional, né? E aí... Ó, esses dois aqui, esse foi jogado pra fora. Esse daqui eu perdi o piercing dormindo. E esse daqui a boca ficou desse tamanho. Ó, sem condições, tá? Sem condições. Faz o quê? Faz quase um mês só, pô. Quase um mês. Tá na época ainda. Tô zoando, gente, eu tenho que voltar. Mas ó, outubro, viu? Outubro sempre tem vídeo no meu canal. Sempre tem vídeo em outubro, porque é o mês do Halloween. E eu sou bruxa. E como eu sou bruxa, eu não deixo o meu canal sem vídeo. Nem que seja pra mostrar um vídeo de 10 segundos no YouTube, pra mostrar a minha Jack-o'-lantern que eu faço todo ano. Que eu não fiz ano passado. Ano passado foi um ano complicado, né? Mas esse mês eu pretendo postar pra vocês o perrengue que eu passo pra fazer as minhas maquiagens, porque eu gosto de fazer maquiagem de Halloween, inspirado em personagens, essas coisas assim. Em 2023 eu fiz umas 4 maquiagens e a clássica é de bruxa no final do mês, né? No dia 31 eu faço uma maquiagem de bruxa, não importa o que aconteça. Tá caindo o mundo lá fora, aqui dentro Isabela tá fazendo maquiagem de bruxa, tá? E esse ano eu quero fazer a de maquiagem de bruxa de novo, e esse ano tem chapéu. Eu tava procrastinando fazia 3 anos pra fazer um chapéu. Eu tava com o com o EVA em casa, comprado, e o EVA tava guardado. Eu não fazia, pois esse ano eu comprei. Eu não, minha mãe me deu de presente. Então esse ano a bruxa vai ter chapéu, gente. Amei. Bom, não é sobre isso que eu vim falar, eu dei uma leve arrastada aí, mas eu vim falar sobre subliminals, gente. Eu vou colocar aqui nesse vídeo todos os meus conhecimentos sobre subliminals pra ajudar vocês que estão começando, né, a ouvir subliminal, estão começando na lei da suposição e tudo mais, acham que subliminal pode ser uma boa, tá? Vamos começar do começo, da base, né? O que são subliminals? Gente, eu tô aqui com a minha colinha, tá? Que no caso é o meu roteiro de vídeo aqui no meu notebook. Bom, numa definição bem simples, subliminals eles são áudios que têm umas afirmações ocultas, geralmente repetidas, mas não é necessário, no fundo lá dos seus áudios. Tipo assim, lá uma subcamada, assim, sabe? E essas afirmações, elas são programadas para mudar o seu subconsciente, mudar lá dentro da sua cabeça. Por quê? Assim, o nosso subconsciente, ele escuta coisas que a gente não escuta no consciente. Tipo, se você soltar um áudio de subliminal, geralmente não dá pra você ouvir que tem alguma coisa sendo falada no fundo, né? Geralmente o áudio você cobre e você escuta só o áudio. Seja uma música, um som de chuva, você escuta só o áudio, você não escuta o que tá sendo falado. Esses são os áudios subliminais, né? Que são usados para reprogramar a nossa mente. Tipo, a gente tem uma lista de coisas que a gente digamos assim. E aí você coloca lá, eu tenho olhos castanhos. É o que você tem agora, eu tenho olhos castanhos. Mas aí você vai e escuta um subliminal para olhos verdes. Aí o subliminal, ele meio que vai lá, passa a borrachinha na cola do subconsciente. E aí ele escreve olhos verdes. E o subconsciente fala, é verdade, ela tem olhos verdes. Entende? Combinado com a lei da suposição, eu vou falar um pouquinho sobre como combina com a lei da suposição, né? Assim, se você não sabe o que é a lei da suposição, eu tenho, se eu não me engano, 2 vídeos falando sobre a lei da suposição aqui no canal. Vai lá, assiste, que ó, muito bom, tá? E a lei da suposição eu vou dar assim, só tipo, passar por cima. É só o que a gente assume como verdade no nosso subconsciente. Então, o subliminal, ele vem já pra mudar o subconsciente, vem pra mudar a sua mentalidade sobre aquilo que você quer. Você quer cabelo loiro? Pois então, ele vai entrar no seu subconsciente e colocar, ela não tem cabelo castanho, ela tem cabelo loiro.
E o subconsciente vai falar, ah, é mesmo? Porque o subconsciente, ele vive assim num lugar onde não tem janelas, não tem nada. É só as anotações dele. E aquilo lá pra ele é a verdade. Caverna de Platão? Alguma coisa. Basicamente isso é onde o subconsciente vive, tá, gente? E bora lá, vamos começar com a mentalidade. Com que mentalidade você vai ouvir o seu subliminal? Você não vai abrir o subliminal pensando, ai, quantas vezes será que eu preciso ouvir isso daqui? Tem até subliminal que coloca, ai, você tem que ouvir no mínimo 3 vezes. Não faz sentido, gente. Porque assim, a lei da suposição, o subliminal, ele vai ali atuar justamente na sua mente. Justamente na sua mente. Ele vai atuar na mente. Então o esforço, ele não é físico. É um estado interno, você vai pegar, você vai estar lá dentro daquele jeito. Então você não precisa ouvir 10 vezes, você não precisa ouvir 1 hora por dia, entende? Se você ouvir uma vez, já era. Você não precisa ouvir subliminal, mas se você quer ouvir uma vez, já era, entende? Já mudou o seu estado interno, já mudou a opinião que você tinha sobre aquilo, a sua suposição mudou, já era, entende? Você tem que ter essa mentalidade pra você poder ouvir subliminal, porque se você entrar... eu tenho que ouvir esse subliminal de 1 em 1 hora, pois se você não ouvir de 1 em 1 hora, como você criou na sua mente que você tem que ouvir, você vai acreditar que aquilo só faz efeito se você ouvir de 1 em 1 hora. E se você esquecer, você já vai achar que não funciona mais. Ou se você ouvir mais, você já vai achar que não funciona mais, entende? E funciona, você pode ouvir quantas vezes você quiser. Como que você vai escolher o seu subliminal? Gente, existem vários critérios, né, que você pode escolher. Pode ser pela frequência, pra quem acredita em frequência. Pode ser pelo som, né, tipo, tem subliminals com fundo de chuva, subliminals com música, subliminal com... Cara, eu esqueci o nome da palavra. Com instrumental, né, você vai aí do que você prefere. Eu gosto muito de, durante o dia, ouvir subliminal com música, com funk, mais especificamente. Escuto muito subliminal no TikTok. Tem um canal aqui que eu não vou saber qual o canal que é, mas tem muito subliminal com funk, né? Muito bom. E eu também gosto de subliminal com desenho. Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, nossa, cara, que genial. Porque assim, ouvir subliminal, as pessoas, elas pegaram subliminal e colocaram dentro de uma caixinha onde eles eram só áudio sem som, assim, não, sem som, sem fala. E aí ficava aquela coisa chata que você ficava assim. Aí você tem que se concentrar. Tinha algumas pessoas que falavam, sabe? Quando eu comecei assim em 2021, você tem que se concentrar e você ficava assim. Aí você não conseguia ouvir subliminal por muito tempo, sabe? Aí hoje você coloca um subliminal num desenho, cara, perfeito, maravilhoso. Isso é incrível. Eu achei assim, tipo, o auge do auge, sabe? Mas eu gosto, assim, aí vai do seu gosto, se você gosta com som de chuva e tudo mais. Porque é mais pra lembrar o seu subconsciente e te agradar aqui no físico, sabe? Você não precisa fazer uma coisa chata. E como que você vai fazer que ouvir o subliminal seja eficaz? Licença, rapidinho. Tava coçando o nariz. Como que você vai fazer que seja eficaz? Bom, você vai entender que você não precisa de esforço físico. Ó, você tem que ouvir como quem já é. Você vai ouvir só pra lembrar. Ai, pois eu tenho o corpo de tal maneira, pois eu vou ouvir esse subliminal pra lembrar que eu tenho o corpo de tal maneira, porque você já tem, né, na lei da disposição, aquilo que você afirma como verdade, ela é, né, assumir como verdadeiro no agora. Então você vai assumir e já é. Você vai ouvir o subliminal, tipo, nossa, cara, literalmente eu estou vivendo isso. É que nem quando você vai assistir aquela série, você vai assistir de novo aquela série e você sabe que você vai assistir, que você vai ver tal coisa acontecendo e você tá lá afirmando, ai, nossa, eu tô assistindo aqui, eu tô assistindo essa série, mas não vai mudar o final, porque é assim, assim, assado. Você vai ouvir o subliminal dessa maneira, porque você vai ouvir o subliminal, você já sabe o final já é aquilo que você quer, entende? Você já tem aquilo alcançado, não é inalcançável. Então, já é assim que você vai ouvir, gente. Combinado com a lei da suposição, o subliminal são, ó, perfeitos. Alguns erros que as pessoas cometem
que faz, assim, os subliminals atrasarem o resultado, vamos colocar assim. Obsessão por tempo. Uma coisa que eu fazia muito quando eu comecei a ouvir subliminals lá em 2021 era entrar nos comentários primeiro pra ver se tinha resultado, porque eu achava que o subliminal ele só ia funcionar comigo se já tivesse resultado com outras pessoas, e a verdade é que não, tá, gente? O subliminal vai funcionar independente. Se não funcionou com aquela outra pessoa, foi porque ela não teve a mentalidade necessária, ela não acreditou que aquilo tinha funcionado, ela acreditou que não tinha funcionado, então por isso que não acreditou, que não funcionou, aconteceu exatamente do jeito que ela afirmou, tá? Pera. Ai, tá. Vamos continuar. Então você não vai ficar obcecado com isso, tá? Outra coisa é entrar nos comentários pra ver quanto tempo. Tipo, ai, resultado, eu tive resultado em um dia. Fulano de tal teve resultado em 2 semanas. Ai, meu Deus, eu vou ter o resultado em pelo menos 2 semanas. Isso acaba atrasando o seu resultado, porque você já tem aquilo. Não tem o porquê você coisar. Uma coisa que eu usei muito foi que eu tava com o cabelo ondulado e eu comecei a ouvir subliminal de cabelo cacheado. E eu ficava tipo, ai meu Deus, em quanto tempo vai ficar? Isso foi esse ano mesmo, tá, gente? Essas coisas acontecem, é normal. Eu ficava, em quanto tempo? Aí eu parava, não, Isabela, não tem isso de tempo. Aí eu entrava nos comentários, funcionou ainda tudo fulano. Tipo, Isabela, para, você já tem. Entende? Esse tipo de coisa acontece, você dá uma osciladinha ali, mas você não pode insistir na oscilação, tá? Você pode só voltar o caminho aqui. Outra coisa é ficar pulando de áudio em áudio. Que nem, tipo, eu tenho canais de subliminals que eu gosto de ouvir, né? E eu tenho subliminals específicos que eu gosto de ouvir. Você tem que ouvir um subliminal, tipo, você escolheu esse subliminal e aí você escuta aquele subliminal. Não é que outros subliminals não vão funcionar, mas pode acabar tendo afirmações diferentes que podem significar outra coisa no seu subconsciente e acabar confundindo, atrasando o resultado. Por mais que você queira, que você, tipo, já tenha aquilo, pode acabar atrasando a maneira como as coisas vão funcionar, tá? Você tem que lembrar que é interno, você tem que mudar a sua mentalidade pra você ter, não é um esforço externo, você tem que lembrar que é interno, tipo, você só tem que pensar como uma pessoa que já tem daquele jeito, entende? E você também não pode, em momento algum, pensar, é o subliminal que me dá. Não, não é o subliminal que te dá. Você dá o poder do subliminal de mudar uma coisa dentro de você, mas o poder ele é seu, tá? Ele os créditos, eles vão todo pro seu subconsciente, não vai pro subliminal, tá? É só pro subconsciente. Você não pode falar que o subliminal é que te dá o poder. Por isso que eu não gosto quando eu entro em vídeos e falam, porque eu ouvi, se eu ouvir vai funcionar com você, eu ouvi, não funcionou comigo, então não ouçam. Não, gente, tá? Não é o áudio que tem poder, é você que tem o poder. O áudio só vai falar umas coisinhas ali pra você mudar com o seu poder do subconsciente, sabe? Porque o poder, ele não tá no áudio, ele tá em você. O subliminal, ele só vai ajudar a sua mente a lembrar do seu poder, tá? E outra coisa que eu queria falar antes de encerrar o vídeo são tipos de subliminal. Eu não sou uma pessoa formada em tipos de subliminal, eu particularmente eu gosto de subliminals com magia, porque eu sou bruxa, mas enfim, existe o subliminal normal, que é aquele subliminal que é a musiquinha com o áudio subliminal no fundo, sabe? E esse é o subliminal normal, ele tem afirmações normais do tipo, o universo me dá, ou eu já tenho, entende? É um subliminal normal. Aí tem o subliminals forçados. Gente, meu nariz tá coçando muito. Aí, tem os subliminals forçados, que são os forceds. No caso, são subliminals que têm afirmações forçadas. Eu não vou conseguir pensar em uma afirmação forçada aqui pra vocês, porque eu não consumo subliminal forçado, pra falar a verdade pra vocês. Eu não consumo subliminal forçado. Ai, gente, o nariz tá coçando muito. Não consumo subliminal forçado. Mas outros subliminals que a gente tem são subliminals com magia, que são subliminals que são feitos com um ritual, uma celebração mágica por trás, alguma coisinha mágica que envolva bruxaria, que envolva magia, feitiçaria no fundo, tá, gente? Não vou estar afirmando qual, porque a bruxaria ela é extensa, ela é muito grande. Eu, inclusive, também falo sobre bruxaria aqui nesse canal, tá? Tem uma playlist só falando sobre bruxaria. Então, tipo, a bruxaria é gigante também, não posso falar, pois é, subliminal de magia de tal vertente que existe. Não, tem várias vertentes, tem vários tipos de práticas
tá? E outro subliminal que eu sei, tá? Eu vou falar só dos que eu sei. É o underground, que são subliminals tóxicos. Que é um tabu, assim, na comunidade de subliminal, na comunidade da lei da suposição. Que são subliminals que vão fazer assim, tipo, vou colocar um exemplo. Você quer ser magra. Então, o subliminal vai ter lá que você é magra, nem que você precise parar de comer pra você ser magra. Eu não estou incentivando ninguém, tá? Eu estou dando um exemplo. Eu já ouvi subliminal que a pessoa já chegou a ter crises assim, a pessoa simplesmente não conseguia respirar porque ela tava longe de mim. Só melhorava quando ela me vê. Ela tinha que me ver pra ela ficar bem. Tá? Dá licença, gente. Então, eu queria só falar esse tipo de subliminal pra vocês terem uma noçãozinha, assim, do que vocês esperar. Quando vocês pensarem, ai, nossa, será que eu posso optar o subliminal? Pra que ele é? Então, já tá aqui, tá? Gente, esse foi o vídeo. Óbvio que meus conhecimentos sobre subliminal, eles não são tão extensos, porque eu não uso muito subliminal. Eu, na realidade, eu sou muito a favor de uma lei da suposição mais preguiçosa, porque eu imagino antes de dormir, acontece. E é isso, sou muito a favor. Só que subliminal eu gosto quando eu tô, tipo, limpando uma casa e tudo mais. E aí, antes de eu fazer isso, eu dei uma estudadinha, eu pensei, vou levar um vídeo com os meus conhecimentos de subliminal lá pro meu canal. E, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês, tá? Estudem quando vocês forem praticar alguma coisa. Não pratiquem uma coisa sem estudar, pelo amor de Deus. E procurem vários pontos de vista, porque não existe só o meu, tá? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, se inscreva, compartilha, ativa os sininhos. Beijo. Tchau e até o próximo vídeo.